A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é tão gostoso nós podemos ter a oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor nesse momento do nosso culto. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá no Salmos de número 40. E eu vou compartilhar aqui alguns versículos com vocês, tá bom? Salmos de número 40 diz assim: Esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Amém? Irmãos, eu gostaria que no início do nosso culto você fechasse os seus olhos e agradecesse a Deus, porque o Deus que você crê é um Deus que te ama muito e que Ele se faz presente na sua vida a cada segundo, a cada momento. E eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, tivesse aquele tempo gostoso de oração, dizendo: Deus, prepara o meu coração, prepara a minha vida para poder receber a mensagem, para poder cultuar, adorar ao Senhor. Que você vá à presença de Deus, assim como o salmista diz: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. E o Senhor colocou nos teus lábios, nos meus lábios, um cântico novo. E é esse cântico que nós vamos cantar. É esse cântico que nós vamos cantar não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, um cântico novo. Deus nos renova a cada momento da nossa vida. Feche seus olhos agora, eu vou ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos em nome de Jesus, por este momento tão especial. Obrigado porque o Senhor nos preparou e nos separou para este ato tão especial que é cultuar ao Senhor e te adorar em espírito e em verdade. Assim como o salmista no Salmo 40 diz que ele esperou confiadamente pelo Senhor, que nós possamos esperar confiadamente no Senhor e confiar em Ti de todo o nosso coração, que nós possamos Te adorar, ó Deus amado, e que isso venha colocar em nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. A Tua palavra diz que muitos verão e muitos temerão e confiarão no Senhor. Pai, aonde houver um irmão agora, no seu lar, Deus amado, no seu convívio, na sua família, que isso venha ministrar ao seu coração, ó Deus amado, preparar a sua vida, trocar o seu coração de pedra por um coração de carne, no qual possa adorar ao Senhor. Nós oramos assim, te agradecemos, o nome precioso e amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, todo louvor, toda a glória e toda a adoração. Amém, irmãos? Nós vamos agora orar por aquelas pessoas que estão passando por alguma luta de enfermidade, seja ela de caráter físico, emocional, espiritual. Eu gostaria de aproveitar que você na sua casa também lançasse o seu pedido diante de Deus e nós vamos orar todos juntos. Eu aqui e você no seu lar, você vai fechar os seus olhos e você também vai fazer o seu pedido. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pedidos que nós temos orado aqui. Todo o final de semana, todo domingo, nós oramos pela Regiane, pela saúde dela, pela vida do seu esposo, do Júlio César, da sua filha Nicole, da sua filha Annelise, para que Deus continue a abençoar o tratamento dela que ela tem feito, que Deus guarde o coração, dê ânimo e força para a nossa irmã em nome de Jesus. Queremos orar também pela nossa irmã Rose Barros, também um quadro de lutas, dificuldades, tem lutado aí com câncer, com metástase, mas nós temos que o nosso Deus é poderoso, já alcançou algumas vitórias na sua vida com relação a ela voltar a andar, algo que os médicos não acreditavam, mas Deus é o médico dos médicos e nós vamos continuar a orar pelo ânimo dela, porque essa enfermidade traz tristeza ao coração, traz dor sobre o corpo, mas nós vamos orar pela vida da nossa irmã Rose Barros. Vamos orar pelos seus filhos também que acompanham a sua mãe neste processo, para que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos lembrar da nossa irmã Célia. A cirurgia não aconteceu no dia 6 de agosto, como eu havia compartilhado com vocês, mas eu creio que para esta semana, aí, talvez dia 11, ela vá para o centro cirúrgico para poder então realizar a cirurgia na outra vista. Se bem que na primeira cirurgia foi um sucesso, muito bem sucedido, graças a Deus por isso, e eu quero agradecer porque você tem orado pela Célia. Nós vamos continuar a orar não só pela saúde dela, pela sua visão, mas orar pela vida do seu esposo, o presbítero Ataíde, homem de Deus,
homem trabalhador. Nós vamos continuar a clamar pela vida dele, para que Deus dê sabedoria no lar para cuidar do seu filho, do João Marcos, também do Davi. Nós queremos abençoar esta família também em nome de Jesus. Recapitulando, agora é a hora de você lançar o seu pedido aí, tá bom? Então coloca o seu pedido ante Deus, eu vou orar aqui pela sua vida. Eu não ouvi o seu pedido, mas Deus sabe qual é o seu pedido e Ele é o pastor da sua vida. Ele é o médico dos médicos, aquele que vem para trazer libertação, cura, restauração. Deus conhece o teu coração e sabe da sua necessidade e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Feche seus olhos, lá em Tiago, capítulo 5, nós vamos orar a oração da fé. Todos juntos, Deus, agora nesse momento, nenhuma só voz, vamos levantar um clamor. Amém? Fechamos nossos olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, porque estamos diante do Senhor e da Tua Palavra, e a Tua Palavra é poderosa e ela não volta vazia. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá na vida dos teus filhos. E eu quero apresentar agora, em nome de Jesus, a vida da nossa irmã Regiane diante do Senhor. Deus, cura esta mulher, Senhor. Ela luta, Deus amado, com esse problema nos seus rins, ó Pai. Ela todos os dias ela precisa fazer hemodiálise para poder sobreviver, mas eu peço para que o Senhor venha abreviar as suas dores, Senhor, e que o Senhor venha consolar e confortar o coração da tua filha, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a Regiane, desde a cabeça até a planta dos pés, leva toda a enfermidade embora. Cremos que o Senhor tem o poder de trazer rins novos para ela, de restaurar, Deus amado, toda a sua vida emocional, espiritual, a vida financeira, o casamento, Deus, a vida das suas filhas. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar. Abençoa o Júlio, Senhor, que está diante da sua esposa, todos os dias ao lado dela, com as suas filhas. Renova as forças deste homem, Senhor, emocional, espiritual, a sua vida financeira, o seu trabalho, que o Senhor venha abrir as comportas dos céus e abençoar o irmão Júlio César, abençoar a Nicole, a Nelise, as suas filhas, em nome de Jesus. Pai, apresentamos também a Rose Barros, a nossa irmã querida, que tem passado por tantas lutas, ó Pai, com esta metástase, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, é o Deus Todo-Poderoso, e nós pedimos uma bênção especial para ela neste momento, que o Senhor venha abrir as comportas dos céus e trazer cura, restauração, libertação, transformação de vida, ó Pai, que nesses momentos mais difíceis da sua vida, que ela possa se encontrar com o Senhor. O Senhor possa abraçar, Deus amado, a vida da nossa irmã Rose Barros, com teu abraço forte e poderoso, trazendo ela, Deus amado, alento, Deus amado, a cura, a restauração para a sua vida, em nome de Jesus. Abençoa os seus filhos, ó Pai, que acompanham todo este quadro difícil que a sua mãe tem passado. Cuida do coração do teu servo, da tua serva. Cuida, Deus amado, da sua família, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor traga, Deus amado, o provimento, o pão nosso de cada dia, aquela mesa. Que o Senhor continue, Deus amado, a tocar no coração dos irmãos, para que possam ofertar e abençoar a vida da tua filha, em nome do Senhor Jesus. Apresento a Célia diante do Senhor, ó Deus, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor respondeu às nossas orações com relação à cirurgia, Deus amado, da sua vista, ó Deus amado. Agora falta, Deus amado, a cirurgia da outra visão dela, e nós queremos orar e apresentar diante do Senhor a vida da tua filha, Senhor. Pai, nós oramos e pedimos para que a outra cirurgia fosse realizada agora, no dia 6, mas não foi possível devido à pandemia, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Tudo, Deus amado, está no tempo do Senhor. O teu tempo é o melhor tempo, Senhor, porque nada acontece na nossa vida por um acaso, Deus amado, nada, porque o Senhor é quem vai à nossa frente. Abençoa a irmã Célia, o seu emocional, o seu espiritual. Guarda, Deus amado, a vida do seu esposo. Abençoa a Taíde, meu Pai. Visita o teu filho. Traga, renova a vida deste homem, Senhor, emocionalmente, espiritualmente. Que o Senhor dê toda a sabedoria e a graça para poder lidar com os seus filhos, ó Deus amado. Cuida do coração do João Marcos, cuida do coração do Davi. Nós abençoamos esta família e cobrimos eles de oração para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Quero apresentar diante do Senhor também todos os pedidos que foram feitos, ó Deus amado, neste momento, nos lares, ó Pai. Quantos pedidos foram feitos, ó Pai, de cura, de libertação, de restauração, vida financeira, relacionamento conjugal, educação dos filhos, ó Pai, trabalho, ó Deus amado, que o Senhor esteja provendo todas as coisas,
e abençoando, Deus amado, estas vidas agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, e pedir que o Senhor venha abençoar a cada pedido que os nossos irmãos fizeram. Eu quero entregar diante do Senhor. Recolhe as nossas orações no trono da Tua graça e que o Senhor nos abençoe. Eu oro assim, te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome precioso e amado de Jesus. Amém. Irmãos, um momento muito especial agora que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria que você se aquietasse agora, aí na sua casa, abra a sua Bíblia ao lado do seu esposo, ao lado da sua esposa, dos seus filhos. É um momento em que nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 6, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem ouvidos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Feche as olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre nós, que o Espírito Santo agora venha nos arrebatar e nos levar, ó Deus amado, junto com o Senhor, ó Deus amado, nesta viagem espiritual, da leitura, ó Deus amado, e do estudo da Tua palavra. Que essa mensagem venha transformar, ó Deus amado, a minha vida e transformar a vida dos meus irmãos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque quando eu estava preparando esta mensagem, o quanto o Senhor falou comigo, ó Pai, o quanto o Senhor confrontou o meu coração e o quanto que eu estou longe, distante de ser um homem de oração, ó Deus amado, mas eu quero clamar ao Senhor para que essa mensagem venha impactar, ó Deus amado, o coração dos meus ouvintes, assim como impactou o meu coração, assim como fez me arrepender dos meus pecados e ver o quanto eu sou mesquinho com o tempo, ó Deus amado, contigo, ó Pai. Mas neste momento eu quero clamar ao Senhor e pedir que o Senhor venha aquietar, aquieta o meu coração, aquieta o coração dos meus irmãos, ó Pai, e que nós possamos receber a Tua palavra, a palavra profética, a palavra rema, a palavra revelada, que o Espírito Santo possa tocar no mais profundo da nossa alma, nos trazer avivamento, que nós possamos nos levantar desta pregação totalmente transformado, diferente, ungido pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, que nós possamos investir mais tempo, Deus amado, contigo, orando e buscando a Tua santa palavra. Pai amado, fica conosco, fala conosco, Deus amado, neste momento. Eu oro assim, te agradeço, o nome precioso e amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre no lugar secreto, é o tema dessa mensagem, no lugar secreto. Mas pastor, que lugar secreto é esse? Aonde é este lugar secreto que o Senhor vai compartilhar hoje? Um tema tão curioso, né? Poxa, no lugar secreto. Eu quero dizer para você que eu vou falar hoje sobre oração. E o maior exemplo que nós temos de oração na Bíblia é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aqui visitar alguns textos, nós vamos aqui caminhar, aprender um pouco como foi a vida de oração de Jesus e como deve ser também a nossa vida de oração. Eu não sei se você tem o hábito de acordar pela manhã, de ter seu tempo devocional com Deus, orar, ler a palavra, mas nós precisamos nos educar a ter esse tempo de comunhão com Deus. Todo cristão que leva a sua vida cristã a sério, ele é um homem que separa tempo para buscar a Deus nas suas orações, na leitura da palavra. Ele para também um momento de silêncio para ouvir o que Deus tem para falar para ele lá no seu íntimo. Isso é um exercício de fé. Desde quando eu me conheço por cristão, que eu aprendi a ouvir da palavra de Deus, ao longo da minha vida, hoje 31 anos de vida cristã, o que eu mais ouvi, o que mais eu ouço é o seguinte: pastor, eu tenho dificuldade de orar. Pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. E essa dificuldade não é só sua, ela é minha, ela é de todos nós. Nós temos dificuldade de nos concentrar, de separar tempo para poder ler, para poder meditar na palavra do Senhor. Mas é um exercício. Assim como o exercício físico, ninguém começa a correr 5 km do dia para a noite. Ele vai treinando e ele vai aumentando a sua quilometragem até correr 10, 15, 20 e tantos mais quilômetros pela frente.
Haja visto falando sobre a minha vida, né? Que foi tanto tempo aí corredor, corri muito, mas hoje estou impossibilitado de praticar esse esporte. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu tenho que entender de que tudo tem o tempo de Deus e hoje eu estou sendo cuidado pelo Senhor, assim como você também está sendo cuidado pelo Senhor. E eu separei aqui alguns versículos da palavra. O principal deles que eu vou me deter em Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 6, que eu já li para os irmãos. E eu quero dizer para vocês o seguinte, aqui que eu separei. Eu anotei algumas coisas aqui para que a gente pudesse entender a mensagem que eu vou estar pregando. Todos nós temos os nossos afazeres. A nossa vida é muito corrida. E por conta disso, valorizamos mais as tarefas e menos o tempo de passar para refletir sobre a vida. Precisamos ser mais disciplinados com o nosso tempo. Separar tempo para buscar ao Senhor. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. Então aqui nós vemos que Jeremias ensinando aqui a disciplina do tempo. Quando eu busco ao Senhor com todo o meu coração, Deus se faz ser achado. E buscar a Deus com todo o coração é dedicar tempo. Tempo de qualidade com Deus. Nós temos tempo de qualidade com os nossos familiares, é bom. Temos tempo de qualidade no nosso trabalho para poder produzir, para poder receber o sustento todo mês. Temos tempo de qualidade nos estudos para poder alcançar os nossos objetivos. Enfim, nós podemos ter tempo de qualidade com todas essas coisas, mas nós podemos deixar de priorizar o melhor tempo, que é o tempo com Deus, o tempo com o Senhor. Por esta razão, eu orando pela manhã, preparando essa mensagem, o Senhor falou comigo sobre a importância da oração a sós com Deus e ao mesmo tempo a busca da palavra de Deus, o nosso alimento espiritual. Então Deus ali, no meu momento devocional, preparando essa mensagem, o Senhor começou a falar comigo nas minhas orações de que eu precisava valorizar tempo, mais tempo com Ele, de oração e de busca da palavra, porque é o meu alimento espiritual. Jesus orou e deixou a nós esse ensinamento importante. A primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje é uma pergunta bem direta. E eu quero olhar bem aqui no vídeo para você e perguntar: você ama a sua família? Vou repetir. Você ama a sua família? Eu creio que você está respondendo: lógico, pastor, que eu amo a minha família. Se você ama a sua família, então você precisa dedicar tempo de oração por ela. Orar pela sua esposa, a esposa orar pelo marido, orar pelos filhos, os filhos orarem pelos seus pais, os avós orarem pelos seus netos, pelos seus filhos. Precisamos nos dedicar mais à oração, porque se nós dissermos que nós amamos a nossa família, nós precisamos entregar a nossa família todos os dias no altar do Senhor. Orar uns pelos outros, interceder. E a oração nos traz afinidade espiritual. A oração nos faz nos estar mais próximo de Deus e nós conseguimos descobrir coisas fantásticas quando nós oramos. Nós conseguimos ter sensibilidade para poder perceber a fraqueza do nosso ente querido. Você percebe quando o seu marido está fraco espiritualmente, o marido percebe quando a esposa está fraca espiritualmente, porque há uma ligação, há uma intimidade. Deus revela coisas fantásticas para nós quando nós oramos. E nós vemos isso na vida de Jesus. Jesus orou a todo tempo. Ele passava tempos e tempos separado, orando ao Pai, buscando a comunhão com o Pai, porque ele sabia da sua luta, da sua angústia. Jesus, que eu estou falando aqui, Jesus 100% homem, na carne, sentiu frio, calor, sentiu fome. Jesus, ele era homem, como eu e você. Mas também Jesus é Deus, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Mas na sua humanidade, ele deixou a nós, aos seus discípulos, muitas lições de oração. E a dependência que ele tinha do Pai é a mesma dependência que nós temos que ter hoje do nosso Pai do céu. E quando nós então entendemos a visão da oração, quando nós entendemos a importância da oração, nós conseguimos perceber o quanto é gratificante, o quanto é bom você dizer à sua esposa: amor, eu te amo, porque eu oro por você.
A esposa diz para o marido: amor, eu te amo porque eu oro por você. Ou seja, a oração ela nos faz preparar a nossa alma, o nosso espírito, até mesmo para as batalhas espirituais do dia a dia. Você percebe que nem tudo é natural. E o que eu tenho percebido hoje é que os cristãos têm vivido mais na sua vida natural de ser do que na sua vida espiritual. Se nós pudéssemos colocar aqui uma balança, né? Muitos hoje estão assim, né? Vivendo mais o natural do que o espiritual. O espiritual está aqui embaixo e o natural está aqui em cima. E nós temos que inverter essa balança. Primeiramente o espiritual e depois o natural. Por quê? Porque o que rege a nossa vida é o campo espiritual. É aquilo que nós não vemos, mas Deus nos dá discernimento para poder entender a importância. Né? As pessoas perguntam: pastor, você é um homem de oração? Não sou um homem de oração. Eu sou um homem que oro, mas eu estou muito longe de ser um homem de oração. Muito distante de ser um homem de oração, como eu conheci homens da Bíblia, o próprio Senhor Jesus, que passou horas e horas orando, madrugadas orando, buscando a presença do Pai. Então, eu vejo que é importante eu dizer para você sobre a oração. E é por isso que eu fiz essa pergunta para você. Você ama a sua família? Você vai dizer assim: lógico, pastor, que eu amo. Todo homem e toda mulher que ama a sua família, ele ora por ela. Vou repetir para você. Todo homem, toda mulher que ama a sua família, a primeira coisa que ele faz, ele ora por ela. Porque a oração nos traz a unidade que nós precisamos. A oração ela nos evita de tantas coisas ruins, de brigas, confusões. Por quê? Porque quando eu oro, eu estou conversando com o Pai. É um diálogo que eu estou tendo com o Pai. Mas pastor, o que eu vou orar? O que eu vou falar para Deus? Aquilo que está no seu coração. Você tem que ser sincero com Deus. Se você está sentindo dor, diga para Deus: Pai, eu estou sentindo dor. Se você está triste, diga a Deus: Pai, eu estou triste. Diga para Ele. Se você está chateado, magoado, ressentido, diga para Ele. Porque Ele está te ouvindo, Ele é seu Pai. E Ele vai dar para você a porção que você precisa naquele momento para tratar o seu coração. Um coração tratado, um coração curado, contamina outros corações doentes para que sejam tratados e curados também. Por isso a importância da oração. A forma que você recebe uma informação, quando você é uma pessoa que ora, você recebe a informação diferente de uma pessoa que está vivendo na sua própria carne. Porque a carne se exalta, responde. Mas quando você é um homem espiritual, você é um homem ou mulher que ora, você consegue muitas vezes, como eu digo, ser para-choque. Quantas e quantas vezes aqui neste lar eu fui para-choque para minha esposa e para os meus filhos, porque eu entendi que era um momento de desabafo deles. Mas depois, obviamente, nós sentamos, conversamos e acertamos a nossa vida como um cristão. Oramos uns pelos outros, pedimos perdão, reconciliação. Por quê? Porque a oração traz esse bálsamo para a nossa vida. A oração é o bálsamo do Senhor sendo derramado sobre os nossos corações. Olha só, que interessante. Abra sua Bíblia, aí Romanos capítulo 8, versículos 26 a 30. Olha o que diz lá. Se você ama a sua família, Deus também ama você, porque você faz parte da vida dele. Deus ama você e por isso, então, ele também, em Romanos capítulo 8, ele vai dizer que ele intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26 até o versículo 30, diz assim, preste bem atenção. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ora, o apóstolo Paulo ele é bem claro aqui com os irmãos de Romanos. Ele disse, olha, nós não sabemos orar, mas Deus nos ama. E por isso ele intercede por nós através do Espírito Santo. E a oração que convém não é a sua oração, mas é a oração que convém ao Pai. E você fala, mas pastor, como que é orar como convém ao Pai? Não é você, é o Espírito Santo que vai trazer a você as palavras para você orar. Vai haver naquele momento quando você dobra o seu joelho, quando você se aquieta na presença do Senhor, ali há um momento muito espiritual. Eu vou te dar um exemplo.
Quando você vai conversar com o seu pai, pai, eu preciso conversar com o Senhor. Seu pai fala, tudo bem, vamos sentar aqui. Naquele momento é um momento em que o seu pai vai ficar atento, prestando atenção no que você vai falar para ele. Por quê? Porque o teu pai carnal, ele te ama e ele vai te ouvir. Da mesma maneira é o nosso relacionamento com Deus. O que a leitura que o Senhor faz ao nosso respeito quando nós nos dedicamos à oração? Meu filho vai falar. Irmãos, presta atenção, isso é muito profundo. Quando você dobra o seu joelho, quando você separa tempo com Deus, Deus para te ouvir e Ele fala, meu filho vai falar. E eu vou ouvir aquilo que meu filho vai falar, porque é importante para Ele. E é importante porque eu amo. E se Ele está falando para mim é porque Ele quer ser curado. Ele quer ser transformado. Se você vai na presença de Deus com prazer, com louvor, com adoração, Deus para e fala assim, meu filho quer me adorar. Ele quer investir tempo comigo e eu vou ficar com ele, eu vou assentar, eu vou ficar ao lado dele, eu vou ficar junto com ele, eu vou ministrar na vida dele. Gente, irmãos, vida de oração é algo fantástico. Você entrar neste lugar secreto com Deus é algo muito especial. É algo sobrenatural. Nós não conseguimos explicar o poder da oração. Nós não podemos explicar o poder da palavra. Mas isso é Deus que está trazendo ao meu coração, ao teu coração. E pensa comigo o privilégio que Ele deu para mim e para você. De você poder conversar com Ele. Nós marcamos horários para tantas coisas na vida. Sim ou não? Sim. Nós marcamos horário para ir ao médico. Nós marcamos horário para ir ao dentista. Nós marcamos horário para ir ao advogado. Nós marcamos horário para tantas coisas. Mas olha só que interessante. Deus é tão amoroso e sempre com os braços abertos para nós, que com Ele nós não precisamos marcar tempo, porque Ele não tem agenda. Deus tem ouvido para ouvir a tua voz. Marca isso aí na sua anotação. Deus não tem agenda. Ele tem ouvidos para ouvir os seus filhos. E é um privilégio que você tem, que eu tenho, que muitas e muitas vezes nós negociamos esse privilégio de estar com Deus. E nós colocamos outras coisas à frente, que não é tão importante quanto a sua comunhão com Deus. Mas pastor, então eu não posso mais fazer outras coisas? Sim, você vai ter os seus afazeres. Vai ao trabalho, vai para a faculdade, vai estudar, vai ser disciplinado, mas você precisa priorizar tempo com Deus nas suas orações. E aqui então, Romanos capítulo 8, versículo 26, eu li o 27, diz assim, e aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Gente, esse versículo é fantástico, porque o Espírito Santo nos leva a interceder e a buscar aquilo que está no coração de Deus. O Espírito Santo nos leva a pedir a Deus aquilo que está nas mãos dele para nos conceder. Isso é fantástico, isso é sensacional, é maravilhoso demais. Não dá para a gente poder expressar esse sentimento de quanto é bom estar na presença de Deus. É fantástico. Essa palavra é a profundidade do texto do versículo 27, quando ele diz aqui no final, Deus é que intercede pelos santos. Ou seja, o Senhor é quem intercede por nós, mas nós precisamos dedicar tempo em oração. O versículo 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas. Quais são todas as coisas? São todas as coisas. Mas o que acontece de bom e de ruim, Deus é soberano. Se Deus permitiu algo em sua vida, Ele vai tratar o seu coração. Ele está te tratando. Porque uma das maneiras de Deus nos tratar, muitas vezes, é permitir algumas situações pela dureza do nosso coração. Porque é ali que Ele vai tratar com a nossa vida. Assim como o apóstolo Paulo orou e disse, Senhor, cura-me desse espinho na carne. E o que o Senhor respondeu para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Ou seja, o apóstolo Paulo, com todo o seu conhecimento, quantas pessoas ele orou e as pessoas foram curadas, mas quando chegou a vez dele, quando ele foi lá e pediu para que Deus o curasse, Deus falou para ele assim, Paulo, a minha graça te basta, fique em paz.
porque eu estou contigo e eu vou suprir todas as suas necessidades. Fica tranquilo. E é o que nós precisamos aprender, a descansar nos braços do Senhor, a confiar em Deus. O versículo 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, quando que eu vou me assemelhar mais ao Senhor? Quando eu oro. Porque quando eu oro, eu me entrego. Eu me entrego ao Pai. Então, a minha face, ela muda, o meu corpo muda, a minha mente muda, a minha forma de pensar, de olhar, de ouvir, de ver o mundo, ela vai mudar. Porque é impossível você entrar no lugar secreto com Deus no seu quarto, na sua sala, na sua hora de serviço, e você começar a orar e você sair da mesma maneira. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque você entrou na presença de Deus. Você entrou na comunhão com Deus. E quando você ora, Deus faz um tratamento no seu coração. Deus renova a sua vida, porque você foi buscá-lo, adorá-lo e ter aquele tempo com Ele. E é uma coisa que agrada ao coração de Deus, é ver os seus filhos o buscar de todo o coração. Eu gosto muito de pensar também lá em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, Hebreus capítulo 4, 14 a 16, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, concedemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo perfeito, 100% homem, 100% Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da sua graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. É aquele que intercede por nós. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus preparou homens santos, os sacerdotes, para que pudesse levar a oferta do pecado. Então, quando uma pessoa ela cometia um pecado, ela pegava um cordeirinho ali, um animal sem defeito, e ela pegava e levava aquele animal até o sacerdote. O sacerdote, um homem de oração, um homem purificado, entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus ali, onde representava o lugar onde habitava o Senhor, e ali ele ia fazer o sacrifício. Aquele animal ia ser sacrificado, simbolizando para nós a vinda do Messias, que já veio, Jesus Cristo, e voltará para nos buscar. Então nós vemos que a vida cristã, a vida de oração, ela envolve coisas profundas na nossa vida. E nós temos que ter um hábito de orar uns pelos outros, orar pela nossa própria vida. Ô pastor, como que nós podemos orar? Como que é orar? O que é orar? Como que eu oro? O que eu falo para Deus? Você entra na presença do Senhor, louvando o nome dele, agradecendo pela sua graça, pela sua misericórdia. E ali você vai passar um tempo engrandecendo o nome do Senhor. Depois você vai passar um período de confissão, confessando os seus pecados diante de Deus, se arrependendo, entregando a sua vida para o Senhor, trazendo um renovo. Depois você vai passar um período ali intercedendo pelas pessoas, orando por seus parentes, seus familiares e tal. E no final da sua oração, você vai pedir a proteção de Deus sobre a sua vida. Ali você vai falar assim: Deus, me proteja, livre-me do mal, do mundo, da vaidade, da soberba, do orgulho. Senhor, eu quero ser um homem separado do Senhor. Mostra, Senhor amado, as áreas que eu tenho mostrado a minha fragilidade, que eu sou vulnerável, para que o Senhor possa tratar com o meu coração, porque eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um filho abençoado, um filho querido do Senhor. Eu quero me agradar de Ti, quero que o Senhor se agrade de mim, de toda a minha vida. E ali você vai se derramar na presença do nosso Deus. Isso é oração, isso é você conversar com Deus. Isso faz parte da nossa vida cristã, ou melhor, deveria fazer parte da nossa vida cristã, se nós não estamos praticando.
esse ato tão gostoso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 até o versículo 27. Mateus, livro de Mateus, capítulo 7. A oração, ela forma para nós uma base espiritual muito forte. A oração, ela reforça os alicerces da nossa vida, né? Eu tenho uma nora que ela é engenheira e ela estudou, né, muito sobre a engenharia, sobre construções de pontes e tal. E conversando com ela e também estudando um pouco, eu também trabalho nesta área, eu sei que se você não tem uma boa base, se você não tem um bom alicerce, se você não investe bastante nele, certamente essa construção ela tende a ruir, a trincar, a rachar e ela se desmoronar. Muitos hoje na vida cristã estão com as suas bases bem frágeis, porque não têm se alicerçado, não têm fortalecido a sua base espiritual através da oração, através da leitura da palavra do Senhor. E eu gosto muito desse texto porque Jesus ensinando no Sermão do Monte, falando aos seus discípulos, deixando aqui alguns ensinamentos importantes para que eles não pudessem negociar a sua vida, e dentre eles, ele fala sobre a oração, ele fala sobre como você deveria ajudar as pessoas, ele fala sobre como você dar esmolas, que aquilo que a mão esquerda faz, que a direita não saiba, e nós vemos aqui o Senhor Jesus dando uma aula na sua didática para os discípulos, ensinando como deveria ser a vida cristã. Se você quer aprender algumas coisas fantásticas sobre a Bíblia, leia Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, e você vai ver que Jesus aqui no Sermão do Monte, ele dá uma aula assim profunda de como nós devemos estar firmes e arraigados na presença do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu poderia simplesmente agora encerrar essa mensagem aqui, com esses versículos aqui, do Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27. Eu creio que você entendeu perfeitamente duas categorias de pessoas aqui. As pessoas que são prudentes, que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática. E as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam a palavra. Ou seja, uma das coisas importantes que eu quero deixar para você, defendendo a minha tese hoje, da minha pregação, é de que se você é um homem prudente ou uma mulher prudente, você vai cultivar uma vida de oração. Você vai cultivar uma vida na leitura da palavra do Senhor. Você não vai negociar. Três coisas importantes eu costumo dizer aqui, eu vou ser repetitivo nessa pregação: palavra de Deus, oração e ter comunhão, estarmos juntos uns com os outros. Isso é importante, nós não podemos negociar. O que eu tenho visto hoje, aqui há muitos cristãos hoje que estão negociando. Ora a sua vida de oração, ora a sua vida de leitura da palavra, ora a sua momento de comunhão, de estarmos juntos nos cultos, nas nossas reuniões que nós temos de oração, nas nossas reuniões de grupos pequenos. Mas pastor, agora eu não estou podendo, porque agora tem a pandemia. Entendo você. Agora não podemos ter esta comunhão que gostaríamos de ter, que está fazendo falta para nós. Mas quando voltarmos, nós precisamos voltar com força total.
voltar para estarmos juntos mesmo, lendo a palavra, estudando, participando da escola bíblica dominical, buscando ao Senhor, orando junto às nossas reuniões de oração. Precisamos nos alimentar e ter essa participação uns com os outros, ouvir os testemunhos, como foi a sua vida ao decorrer desse período que você passou. Há tantas coisas que nós precisamos fazer juntos como igreja, e isso vai nos trazer a humanidade que nós precisamos e fortalecer a nossa vida cristã. Então aqui, eu quero dizer para você, nesse texto, de que quando você ouve a palavra, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ele ouve e as pratica. Não é só o fato de ouvir, mas é praticar. Não é o fato, olha, o pastor falou sobre oração no lugar secreto, mas amanhã, não sei como você vai receber essa informação. Se você não está praticando, você precisa praticar. Você precisa dedicar tempo com Deus, porque senão você vai continuar no segundo tópico do texto, quando ele diz que aquele grupo também ouvia a palavra, mas eles não praticavam a mensagem do Senhor. E por isso a sua casa desmoronou. A rocha não estava sobre a rocha, estava sobre a areia. E o alicerce sobre a areia, a chuva veio, a inundação derrubou, foi um caos. E é o que eu tenho visto hoje, infelizmente, em muitas famílias. Famílias que estão baseando a sua vida em vários fundamentos errados. Eu acho que é assim. Não é o que você acha, meu querido, é o que a Bíblia diz. Mas eu vou escolher isso para a minha vida porque eu acho que isso é certo. A escolha foi sua. Toda escolha tem a sua consequência. Toda ação tem uma reação. Não se esqueça disso, tá? A palavra de Deus, existem princípios que não devem ser negociados. Vários princípios eu poderia falar aqui. O princípio do trabalho, né, de você ser uma pessoa honesta. O princípio do seu casamento, de você ser fiel à sua esposa, de você estar ao lado dela, ela ao seu lado. O princípio da educação dos filhos, de criar sob a disciplina do Senhor. O princípio do seu compromisso com Deus, indo às comunhões, na comunhão com o Senhor. Existem muitos princípios que não devem ser quebrados. Mas muitas e muitas vezes nós estamos mais dando crédito às pessoas lá fora do que à palavra de Deus. Muitas vezes nós preferimos mais ouvir o que a mídia está falando, o pastor A, B, C ou D, do que o pastor que está pregando e que cuida da tua vida. Quantas e quantas vezes você não faz, mas aquele pastor é legal de ouvir, ele tem uma pregação bacana, gostosa. Legal, não sou contra você ouvir a pregação daquele pastor. Mas não se esqueça de que quando você precisar de alguma coisa, aquele que você ouviu, ele não vai estar ao teu lado. E eu vou estar. Porque esse é a minha responsabilidade. Esse é o meu chamado. É o meu ministério. E eu fui chamado para cuidar de você. Nem tanto que eu estou aqui agora pregando a palavra, dizendo para você o quanto Deus te ama e o quanto Deus quer trazer para você hoje, está trazendo para você essa oportunidade, a oportunidade de você poder ser mais profundo com Ele, não ser um crente raso, um crente mediano, um crente medíocre, mas que você seja um cristão realmente que tenha bases arraigadas, alicerçadas no Senhor, na sua palavra, na sua oração. E ele diz aqui, e caiu a chuva, transbordaram os rios. O que representa aqui a chuva e os rios? São as crises. No casamento são as brigas, as cenas de ciúmes. Na vida dos filhos, a indisciplina. Olha as crises chegando. Aí vem a diferença. Olha o que diz mais o texto. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que ela não caiu. Mas por que ela não caiu? Porque ela foi edificada sobre a rocha. Sabe quem é a rocha? No Antigo Testamento fala que a rocha era a promessa, Jesus. Jesus é a rocha. Jesus
é a nossa base. Jesus é o nosso maior exemplo. Quanto mais perto de Jesus eu caminhar, mais abençoado eu serei. Mais compromissado eu serei. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado, menos eu ouço a voz de Satanás, mas eu ouço a voz de Deus. João capítulo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me ouvem, e eu as conheço. Se você é a ovelha de Jesus, se você realmente teve encontro com Deus, você não vai fazer uma escolha errada na sua vida, porque você tem temor e tremor diante do Senhor. Se você é ovelha do Senhor Jesus, você está ouvindo essa palavra, você está entendendo o que eu estou falando para você. Se você é ovelha de Jesus, você sabe que você está fora do padrão. Quando nós deparamos com esse texto, como eu me deparei com ele quando estava estudando o texto, eu estou fora do padrão. Mas pastor, você é um homem que ora, eu estou fora do padrão. Sabe por quê? Porque eu sou pecador tanto quanto você é. E quantas vezes eu também tendo a negociar a minha vida devocional com outras coisas. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você acerca da oração. Isso não é uma propaganda que eu estou fazendo aqui da minha vida devocional, mas eu estava no meu quarto deitado e Deus falou comigo de que eu deveria me levantar para ir orar no meu canto de oração. E eu tenho o hábito de orar na minha área de serviço. Ali foi preparado um gabinete para mim de oração, minha esposa colocou um tapete no chão e eu fui orar. E ali Deus falou comigo para que eu pudesse voltar a ter a prática que eu tinha no passado, que é orar nas madrugadas. Eu obedeci, orei, pedi perdão ao Senhor e eu voltei a orar nas madrugadas. E Deus tem me abençoado muito nesse período de oração. Mas eu quero dizer para você de que você não precisa orar de madrugada da mesma maneira que eu oro. Cada um tem seu tempo, tem o seu time. E você pode ajustar ao decorrer do seu dia, separar um tempo, não precisa ser tanto tempo, mas 10, 5 minutos de oração, de uma leitura da palavra, mas tenha o seu tempo com Deus, porque isso é muito importante. É muito importante. Fechando agora aqui o parênteses desse testemunho, desse compartilhar, e fechando aqui agora o texto, vamos chegar para os finalmente da mensagem, o restante da mensagem. Eu gostaria de perguntar para você: você tem alicerces bem fundamentados para subsistir às tempestades? Eu vou repetir a pergunta. Você tem alicerces bem fundamentados para subsistir à tempestade? Como está a sua vida? Você está preparado hoje para que essa tempestade venha sobre a sua vida? E você está protegido, você está bem embasado, bem alicerçado nas promessas do Senhor? Eu quero dizer para você, meu irmão, de que nós precisamos construir alicerces para a nossa vida, que vão subsistir a mais árduas tempestades. Nós precisamos ter esses alicerces na nossa vida. E Ele vai nos proteger, vai nos guardar, nos livrar das tempestades que virão sobre nós. É inevitável a tempestade vir. Ela virá. Mas como você vai receber ela? E quem está com você? Você está na companhia de quem? Na sua companhia do que você acha, do que você pensa? Ou você está na companhia de Deus? De Jesus Cristo que está com você? E você vai poder recorrer a Ele, porque você tem intimidade com Ele. Nós temos que buscar intimidade com o Todo-Poderoso nas nossas orações. Eu gostaria, para encerrar, aqui ler algo para você na nossa conclusão. Uma das formas mais importantes, ou elementos mais essenciais desse alicerce, é manter intacta uma vida de intimidade com Deus. Vou repetir. Uma das formas mais importantes, ou dos elementos mais essenciais desse alicerce, é manter intacta uma vida de intimidade com Deus. Você precisa ser íntimo do Pai, íntimo do Senhor. E você pode perguntar para mim: pastor, onde é o lugar secreto? E eu quero que você volte lá para Mateus capítulo 6, e eu vou dizer para você
aonde é o lugar secreto. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Onde é o lugar secreto? O lugar secreto é o lugar onde você vai fechar a porta. É o lugar onde você ora. Hoje o meu lugar secreto é na minha área de serviço. Ali eu fecho a porta. E eu tenho certeza, porque a Bíblia diz que Deus está lá. Porque o texto diz que Deus está aguardando. Olha o que diz aqui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Quando você separa tempo de oração para conversar com Deus no seu lugar secreto, o seu pai que está ouvindo em secreto, ele vai te responder. Mas Deus vai responder não da maneira que você gostaria que ele respondesse do seu jeito, mas do jeito dele. E da forma que ele te responder vai ser da melhor maneira. Eu costumo dizer que há 3 formas de Deus responder a nossa oração. Sim, não e espere. Muitas vezes nós oramos e Deus diz, sim, eu vou responder. Eu te abençoo. A bênção é tua. Muitas vezes nós oramos e pelo nosso coração que é tão enganoso, como diz Tiago, fala que nós pedimos e pedimos mal para esbanjar nossos próprios prazeres e Deus não vai nos ouvir. E Deus fala, não, eu não vou te dar isso. E muitas vezes ele fala assim, espera, porque você não está pronto ainda para receber. Você não tem maturidade para receber o que você está me pedindo. Não se esqueça de que Deus é Pai. E como um Pai, Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Um Pai, Ele nos disciplina, Ele nos guia, Ele nos coloca no caminho, Ele nos coloca na retidão. Um Pai, Ele é aquele que nos confronta, que nos exorta, que nos consola, que nos abraça. Eu gostaria de deixar essa mensagem hoje para você. Talvez você esteja aí pensando agora, puxa, faz tanto tempo que eu não sei o que é fazer uma oração com Deus. A não ser aquelas orações do dia a dia, né? Café da manhã, almoço e janta. Como se fosse uma obrigação. Essas também são importantes. Sentimento de gratidão pelo pão nosso de cada dia faz parte das nossas orações. Mas eu estou falando aqui um pouquinho mais profundo com você e comigo, como Deus falou ao meu coração. Tempo com Deus. Tempo com Deus. Abaixe sua cabeça, eu quero orar por você. E quero orar pela sua vida. E eu sei que agora está passando aí na sua mente um filme, né? Poxa, palavra dura, pastor. Palavra dura. Foi dura para mim também, meu irmão. Mas os cristãos que vão continuar firmes são aqueles que estão com uma boa base. E a boa base, ela começa com oração, com a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. O crente que ora, ele entende de que a palavra de Deus, ela veio para nos corrigir, para nos confrontar, para nos abençoar. Então, o cristão que ora, ele é um cristão mais maleável no tratamento. Ele não é um cristão rebelde. O cristão que ora, ele sabe quando ele errou. Ele não deixa com que a sua carne sobressaia, mas ele é um homem espiritual. E é uma das coisas que eu percebo hoje na vida cristã como um pastor, é os confrontos que eu tenho que ter com as pessoas. E ali é um termômetro para a minha vida, para saber se você é um crente espiritual ou se você é um crente carnal. É quando você é confrontado. É quando você olha para mim
como homem, não olha para mim como um homem espiritual, que estou ali como um sacerdote de Deus, como um homem de autoridade para poder confrontar a tua vida e dizer, você está errado. Esse caminho que você tomou é caminho de morte. Isso não vai dar certo para a tua vida. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo para você. E eu gostaria que você orasse agora, para que Deus desse a você este coração, um coração de ovelha, dócil, que quando é disciplinado, chora e volta para o rebanho, volta para a correção, volta para os braços do Pai, volta para a comunhão. Eu quero orar por você agora, orar pela sua vida, orar pelo seu lar, pela sua família. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor e te louvar por essa palavra, por essa mensagem, ó Deus amado, por este tema, no lugar secreto. Obrigado, Deus amado, porque eu tenho certeza de que quando eu fecho a porta do meu quarto, ou lugar que é o meu lugar secreto de oração, o Senhor já está lá me esperando. E não é o sentir, é o crer de que o Senhor está lá para ouvir a minha voz, a minha oração, o meu clamor, o meu arrependimento, a minha confissão. O Senhor está lá porque o Senhor me ama. O Senhor está lá porque o Senhor, Deus amado, se importa comigo. Porque o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, ó Pai. Deus amado, abençoe a nossa igreja, abençoe todos aqueles que vão receber essa mensagem hoje, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa tocar profundamente na sua alma e trazer a ele o genuíno arrependimento dos seus pecados e voltar à comunhão com o Senhor, a ter encontro contigo, Deus amado, porque todo homem, toda mulher, todo servo, toda serva que se encontra com o Senhor, vai se encontrar contigo, Deus amado, todos os dias, ó Deus amado, em todos os lugares, porque o Senhor se faz presente, ó Pai. Deus amado, para as arestas da nossa igreja, nossa comunidade, abençoe o ministério do Caiçara, fortalece cada homem, cada mulher, derrama do teu Espírito Santo sobre toda a carne. Se há alguma ovelha rebelde, que seja, Deus amado, agora quebrantada diante do Senhor, que ela seja confrontada pelo teu Espírito, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe, Senhor, e que o nosso alicerce, a nossa base, seja o Senhor, a tua palavra, a oração, e nós sejamos fincados sobre a rocha, Deus amado, que é Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Oh Pai, também quero estender esta oração a todos os pais, ó Deus amado, que estão passando agora, Deus amado, um filme na sua mente, ó Pai, por ser o dia em que o mundo comemora o Dia dos Pais. Eu quero abençoar a cada pai da nossa comunidade, a cada pai que vai receber essa mensagem, que o Espírito Santo toque, o abençoe, desde a cabeça até a planta dos pés. Pai amado, em nome de Jesus, abençoe os pais da nossa comunidade, Senhor, que sejam homens de oração, homens acima da média, guerreiros do Senhor, separados do Senhor, para ministrarem, Deus amado, na vida de suas esposas, na vida dos seus filhos, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar a cada homem na tua casa, os nossos amigos que acompanham as nossas lives, homens que estão agora ouvindo essa mensagem. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar o seu lar e a sua família, no nome de Jesus, ó Pai, para que todas as cadeias sejam quebradas, Senhor. Satanás tem atacado os homens, a figura masculina, ó Deus amado, para tentar destruir, ó Deus amado, os lares, mas o Senhor é poderoso, e o Senhor está edificando, ó Deus amado, um lar forte, famílias fortes, com homens fortes, homens de oração, homens que possam dobrar o seu joelho e amar as suas famílias em oração, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Eu abençoo a nossa comunidade, que cada um dos teus servos tenha uma semana de vitória, abençoada pelo Senhor, desde a cabeça até a planta dos pés. Que a graça do Senhor nosso Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja Cristã Evangélica do Caiçara, e todos os nossos amigos que nos acompanham, dos nossos parceiros, hoje e para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quero mandar um abraço a todos os pais, um feliz Dia dos Pais para você, que você possa curtir a sua família e que você tenha aquele tempo de chamar a sua família para perto de si, à roda de uma mesa e fazer uma oração e orar e abençoar a sua família, e que os filhos também orem pelos seus pais. Que Deus abençoe. Um forte abraço, pastor Aristides. Uma boa semana para todos. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.